O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição de número 2 do podcast da Cautiopédia. Muito obrigado a você que ouviu a primeira edição. Seja bem-vindo você que está chegando agora. Espalhe a palavra para os desavisados por aí. Se você conhece alguém que gosta muito de futebol italiano, manda para ele e fala assim, não sei se você conhece, mas tem essa galera aqui agora na Central 3 da Cautiopédia. Acho que você vai gostar, faça o nosso jabá também, a gente agradece e muito. Na segunda edição a gente vai falar sobre uma bomba, né, que se abateu sobre o campeonato italiano, sobre a Série A, a punição contra a Juventus. A Juventus que vinha fazendo aí negócios nebulosos, digamos assim, há muito tempo, era uma pedra cantada, enfim, aconteceu. A gente vai falar, aqui não é um documentário trololó do Hermes e Renato, mas vamos falar sobre a cultura killing da Juventus, né? Se é estelionato, pilantragem ou apenas uma inocente carraspana, como diria o documentário trololó, da cultura killing, cultura da Juventus, que inclusive não é novidade, né? A Juventus sendo punida, a Juventus sendo investigada. Então a gente vai falar muito sobre isso, vamos falar também sobre como isso se reflete no campeonato italiano, sobre as outras equipes. Vamos falar também sobre Inter e Milan, né? Até porque temos um campeonato italiano em andamento, embora já esteja muito bem encaminhado o título, mas a gente tem um Derby della Madonnina vendo aí. Então a gente vai falar também sobre essa dupla de Milão que se enfrenta na Série A, e a gente vai falar muito sobre a história e sobre como também será ou não afetada essa dupla de Milão diante dos últimos acontecimentos no futebol italiano, no futebol e na justiça desportiva italiana. É claro que eu não estou sozinho nessa, então vou começar pelo meu braço direito, sempre aqui comigo, Caio Bittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio. Olá a todos. Eu apenas digo que não está fechado porque que não está fechado o campeonato porque eu sou adepto da ideologia de Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Acabou até acabar. Então, por favor, não. Se alguém disser para vocês que o Napoli é aquela palavra lá tal, não acredite. Isso é coisa da imprensa. Tá bom, então. Também está aqui comigo o Nelson Oliveira, editor da Cautiopédia. Estava comigo no primeiro episódio também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Chegamos agora com esse ambiente pantanoso, né, do futebol italiano para essa segunda epopeia nossa aqui no podcast da Cautiopédia. Olá, todo mundo. Pois é, o que eu tenho visto aí também é que de um lado tem uma galera aí, torcedores rivais da Juventus, que já estão querendo ir até em pré-julgamentos, utilizando coisas do passado para já tratar da equipe como culpada a priori. E, enfim, né, toda a questão de Calciopoli e outras polêmicas de arbitragem do passado, etc. e tal. E sem, na verdade, se ater às provas do processo atual, né? A gente vai falar um pouco mais, mas enfim, as provas são robustas, tem até, inclusive, diretores que são réus confessos, mas, enfim. Por outro lado, tem os torcedores da Juve que se acham perseguidos, né? Que tem até alguma parte da imprensa italiana fazendo muito feio
fazendo coisas que não são do ofício jornalístico, né, apelando a sensacionalismos e tudo mais. Enfim, aqui a gente vai falar de fatos, vai estabelecer os fatos. E, infelizmente, também eu acho que uma coisa que a gente tem que falar é que um fato, pelo menos, a gente tem que evocar aqui um pouco até o Rogerinho do Ingá, né? Parafrasear. Ambiente de bilionário é ambiente de corrupção. Então, não tem santo, se você torce para time X, não se ache mais especial do que quem torce para o time Y. É isso. Ambiente de bilionário é ambiente de corrupção. Tá certa a indignação do nosso Nelson Oliveira. Também vamos apresentar aqui Charlie Moreira. Charlie, que participou com a gente no nosso saudoso podcast Cautio Pizza. Agora a primeira participação, espero que de muitas, no podcast da Cautiopédia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Charlie. Fala, gente. Muito feliz de estar aqui de volta, de poder conversar sobre futebol italiano com vocês. Hoje tem muitos assuntos quentes aí para a gente debater, né? Principalmente relacionado à Juventus, a punição que ela sofreu e, mais importante ainda, né, como que isso vai afetar a Série A nesse primeiro momento, nos próximos capítulos. Então, assim, muita coisa para a gente debater. Então, vou ser bem breve aqui para a gente poder ter mais tempo para conversar sobre Série A, sobre futebol italiano. É isso, não segurou a bola, soltou, né? Recebeu, levantou a cabeça, já passou. Eu recebo a bola de volta com muito prazer, para já também tabelar com o Nelson. Vamos começar do começo, né, Nelson? E você acabou já dando uma deixa aí de que muita gente já pega a Juventus para ser crucificada por erros do passado. Até tem gente que não sabe nem por que a Juventus foi punida, acredito, né? Que tem sempre na memória uma questão de manipulação de resultados, como você já citou aí do Calciopoli. Então eu queria que você explicasse qual é a bola da vez, né? Estamos falando de uma instituição versátil. Dessa vez não foi manipulação de resultados, foi uma manipulação contábil, né? Uma coisa, outra coisa, né, Nelson? Explica pra gente aí. É o que chamam de doping financeiro, né? Usam essa expressão também. Assim, bem resumidamente, o que é que a diretoria da Juventus fez? A parte financeira da Juventus, né? A parte da diretoria financeira ao lado da diretoria executiva. Fez um jogo de cena para falsificar valores de transferências, para que o balanço financeiro entregue às autoridades competentes da Série A, da Federação Italiana, etc., desse um valor que fosse positivo para ela. Outros clubes fazem isso? Sim, e inclusive já foram até punidos em outras ocasiões. O Chievo, por exemplo, algumas pessoas podem lembrar que se falar o Chievo faliu. O Chievo não faliu, tá? O Chievo, ele não teve... ele foi punido na temporada 2021 pela mesma coisa que a Juventus foi punida agora, só que com uma quantidade de pontos menor e no final da temporada. Ele não teve condições, na verdade, o dono do Chievo, que é o dono da empresa de doces, né, a Paluani, que patrocina o Chievo há anos, ele não quis pagar as multas necessárias para poder inscrever o time numa divisão profissional. Então o time agora ele está trabalhando apenas com juvenis. Mas ele continua a existir. Enfim, foi punido exatamente por isso. Falsificou o balanço. Sabe, digamos assim, vamos trazer aqui para a realidade. Sabe quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda e você chega lá e bota um número falso? Basicamente, sim, grosso modo, foi isso que a Juventus fez. Só que existe uma questão diferente em relação da Juventus em relação a outros clubes. A Juventus, ela precisa seguir práticas internacionais de governança financeira porque ela está cotada na Bolsa de Valores da Itália. Então, ela não pode... Existe uma coisa chamada Comissão de Valores Imobiliários e ela tem que seguir as regras que estão dispostas para você ter uma sociedade, ter ações na Bolsa, você precisa seguir regras. E a Juventus não seguiu. Outros clubes que também foram investigados e que não há provas tão robustas, na verdade, eventualmente não chega nem a haver provas, eles só foram até multados, só foram multados mesmo. Não foi identificado
uma lesão assim que de nível esportivo que justificasse a perda de pontos. Eles foram absolvidos na esfera esportiva, só foram multados. Esses outros clubes, eles não estão cotados na bolsa. Então, eles precisam seguir regras menos rígidas. Então, por exemplo, casos bastante... a Juventus negociou muito com a Sampdoria, por exemplo, colocando uma equipe aí da primeira divisão entre as citadas. A Sampdoria não está cotada. Então, não precisou ter esse nível de rigidez. Porém, aí a gente pode falar mais à frente, tem outros clubes que estão cotados na bolsa, como Lazio e Roma. E a Roma, por exemplo, está na próxima... no próximo julgamento marcado, a Roma é uma das res. Então, pode ser que, se houverem provas, né, se houver provas contundentes, que a gente não sabe, essas coisas estão correndo em sigilo, né? Algumas coisas da Juventus vazaram porque eram... Enfim, são gravações até, né, de diretores falando sobre os delitos que cometeram. Então, acabaram vazando. No caso, dos outros clubes, a coisa corre mais em sigilo. Algum canário cantou bem alto, né? Mas, Caio, a gente já se deparou nessa última semana com um documento de singelas 36 páginas, né? Mostrando muitas negociações que foram investigadas. Quem acompanha o futebol italiano com mais proximidade, assim que nem a gente, já sentiu um cheiro de clorofila no ar, como diria o grande neguitão do Carnaval de São Paulo, né? Naquela negociação Pjanic e Arthur, a gente já sentia esse cheiro. Até porque de lado de lá, no Barcelona, o Bartomeu também não era um paladino da justiça, né? Mas acabou não sendo essa negociação que fez que a Juventus fosse punida, né? E uma pergunta mais do ponto de vista e do campo moral. O Nelson falou muito bem que a Juventus foi punida porque a estrutura financeira da instituição fez com que ela fosse punida mais severamente pela relação com a Bolsa de Valores, com a Comissão Imobiliária e coisas do tipo. Mas de um ponto de vista moral, não é esquisito que você saiba ou que você tenha indícios de que outros times façam a mesma coisa e que por enquanto só a Juventus tenha tomado essa cacetada que foram os 15 pontos? Vamos começar pela segunda parte. Na questão moral, é relativamente complicado, mas eu acho que é uma situação que o próprio tribunal da federação se pegou meio assim em calça curta. Porque essa questão do julgamento já tinha sido feito anteriormente a Juventus, o Napoli na situação do Osimhen, que acabou sendo absolvido novamente, primeiro por falta de provas, segundo porque acabaram provando que os contrapesos na negociação do Osimhen com o Lille, tanto Carneses quanto os 3 jogadores da base que acabaram sendo dispensados depois pelo clube francês e tudo mais, nesses casos acabou-se não encontrando provas de que isso teria sido feito com dolo. No caso da Juventus, isso acabou acontecendo pelas práticas cotadas em bolsa, porque havia uma investigação externa e porque vem uma outra investigação para a Juventus aí, que essa sim seria até mais grave que a história das chamadas plusvalência, o ganho de capital, mais-valia, chame como você quiser. Mas nesse caso, a FGC acabou pensando assim que, tipo, com as provas robustas que a justiça tinha, com todas as interceptações, com todos os documentos, alguns até que nesse caso acabou sendo uma provas cabais, como por exemplo a história do Nathan Ake para o Olympique de Marselha por 8 milhões, que estava sendo registrada num documento original com o clube francês e acabou sendo mexido com caneta pelos dirigentes da Juventus, tudo assim escrito em cima e tudo mais. Seria uma troca simples, mas acabou se criando um valor e tudo mais. O problema é que, no fim das contas, isso foi feito por diversos jogadores. A Gazeta dello Sport chegou a levantar que foram cerca de 23 negociações só da Juventus, com mais de 40 jogadores envolvidos na história. Você tem diversas histórias nisso aí.
Você tem diversas histórias com diversos clubes. Era uma prática relativamente comum? Era. Mas pelo contexto, a FGC ficou meio com mãos atadas ao, assim, se eu não punir agora, não tem como com o tanto de interceptações. E assim, porque ainda não... É claro, alguns vão ser julgados em uma data que vem aí. Mas se até o momento não foram julgados, por enquanto, ainda não se teve novas provas. E podem ter novas provas. Embora é o tipo da coisa. A gente falava lá no Cautio Pizza, eu, Nelson, todo mundo, assim, nos 3, 4 anos que tiveram de Cautio Pizza, o quanto algumas negociações eram com valores inflados e estranhos. A própria, seja das histórias maiores, como Arthur Pianitti, como às vezes até se citou ali também que poderia ser a troca do Caldara pelo Bonucci, como algumas que pareciam absurdas. Por exemplo, aquela troca com o Barcelona entre o Matheus Pereira e o Alejandro Marques. 2 jovens de base, 2 jovens que não jogaram, e no fim das contas ficou por aí. E tome 8 milhões. E aí tem aquela do Sturaro valendo quase 20. Veja bem, o Sturaro. Fora outros que nem chegaram a vestir a camisa da Juventus adulta. Você tem casos tipo como Aldero, como Demiral, como vários outros que viraram contrapesos. E essas coisas já davam meio que esse cheiro de clorofila no ar. Mas não havia provas. Agora, com os documentos, com as interceptações, ficou-se com mãos atadas. Primeiro para tirar 9 pontos, depois aumentou a pena para menos 15 pontos. E mesmo assim, o máximo mesmo que a Juventus tente recorrer, só se o Tribunal do Comitê Olímpico eventualmente julgar que se cometeu um abuso no julgamento, se cometeu algum erro na jurisdição, dificilmente se reverte. O Comitê Olímpico, até que eu me lembre, o Comitê Olímpico só reverteu uma decisão da FGC só no caso do Napoli com a Covid, que tinha uma ordem federal por cima. Mas fora isso, raramente reverte. Esse é o X da questão. E tem outra coisa, né? Tipo, já considerando que, enfim, existem os grampos, né, como o Caio falou, provas físicas até que foram colhidas, né, coisas que a diretoria anterior da Juventus tinha até deixado registrado e tudo mais. A grande questão Caio falou do quanto a gente comentava anteriormente sobre as práticas da Juventus. E quando a gente já falou sobre os salários altíssimos que ela pagava para alguns jogadores e tal, em contraposição ao que a gente falava anteriormente, de como a gestão do Andrea Agnelli tinha conseguido fazer a Juventus se recuperar, né, depois dos anos horríveis, né, ali da punição do Calciopoli, anos ruins na Série A, e depois veio o enfileirando de títulos. Só que até certo ponto, 2017, depois que a Juventus perde a segunda final da Champions League, a diretoria resolve dar uma guinada no projeto. O projeto era bem mais simples do que o que viria a ser colocado no lugar depois, né? Pegavam jogadores mais baratos, valorizava, e aí, e assim, começaram a ir atrás de gente que ganhava salários muito altos para tentar ganhar a Champions League, que virou uma obsessão. A contratação do Cristiano Ronaldo foi o ápice disso. É coincidência de que logo depois que a Juventus começa a entrar nessa nova fase de mercado, que é a partir daí que começam as negociações obscuras, não nos leva a crer. Essa não foi uma conclusão que se chegou no julgamento, né? A sentença não faz esse tipo de juízo. A sentença apenas faz um juízo que houve doping financeiro com dolo e que por isso a Juventus merecia perder pontos. A gente, jornalisticamente, pode ver que
tudo se encaixa, né? Parece que esse doping financeiro foi feito para cobrir esses investimentos enormes que tiveram que ser feitos. Porque se a Juventus não tivesse com saúde financeira, caso mostrar saúde financeira, né, para a UEFA e para os órgãos de controle italianos, é assim, né? Saúde financeira a Juventus não vai deixar de ter, né? A família Agnelli é dona de meia Itália, e não só. Né? Qualquer carro que você vê aí, tipo, de metade dos carros que são negociados no mundo, boa parte é deles. Então, assim, não falta dinheiro, só que a questão existem práticas que devem ser respeitadas. Você não pode sair colocando mais dinheiro, não é mais mecenato. O esquema de mecenato de que existe um dono que vai botando dinheiro infinito no clube, não existe mais, existem práticas. E tudo leva a crer que a Juventus estava falsificando esses balanços com esse tipo de negociação para encobrir esse tipo de aporte de capital que permitia que ela contratasse um Cristiano Ronaldo, pagasse 7 milhões para o Rabiot, 7 milhões para Henry Khan, para o Ramsey, e por aí vai. Então, assim, se a gente for parar e fazer retrospectiva, essas peças se encaixam, e aí a gente vê que o projeto perfeito do Agnelli, depois, para tentar manter uma aparência, ele começou a cometer coisas totalmente reprováveis, para não dizer crimes, né? Porque, enfim, existem processos criminais, a gente pode falar sobre isso depois, até sobre a questão de redução de salário, de jogadores que foi negociada por baixo dos panos e tudo mais. Enfim, virou um jogo de aparências. Ô Charlie, eu queria jogar para você a seguinte questão. A gente está falando da maior instituição esportiva italiana, muito também por ter relações com inúmeros outros ramos da indústria, da sociedade. Uma crise na Juventus é uma crise no futebol italiano? Ou a gente tem que separar e responsabilizar só a Juventus pelos erros dela e deixar todo mundo, todas as outras equipes, até que se prove o contrário, fora dessa discussão? A gente está falando de um clube que dominou o país durante alguns anos. Então, para que a galera pudesse bater de frente, ou tinha que ser muito criativo, ou tinha que adotar táticas muito parecidas, né, para se igualar em questão de competitividade mesmo, né, no campo e bola, no futebol. Como é que isso se reflete nos outros times? A gente viu agora um mercado de inverno muito tímido na Itália, por exemplo. Eu quero saber a sua opinião se isso tudo está ligado. Então, acredito que sim, essa punição que a Juventus sofreu, né, todo esse escândalo aí, impacta negativamente na Serie A e em todos os outros times, porque, como você mesmo disse, né Anderson, a Juventus ganhou 8 títulos consecutivos, 8 Scudetti. Foi um exemplo de gestão nos últimos anos, trouxe a maior contratação da década passada para a Itália, que é o Cristiano Ronaldo, foi a 2 finais de Champions League. Então, assim, esse ataque, esse escândalo que cai sobre a Juventus, assim, impacta negativamente para a liga em geral, assim, e eu acredito que, assim, se houver uma outra punição, né, como até o Allegri disse depois da derrota para o Monza no fim de semana passado, né, que é para eles já começarem a olhar para o rebaixamento, eles têm agora só 23 pontos, né, então, assim, isso pode ser um indício de que pode ser que haja uma outra punição à Juventus, e isso traz uma mancha ainda maior para o futebol italiano como um todo. Em 2006, no Calciopoli, a conquista da Copa do Mundo ali meio que deu uma maquiada em todo esse escândalo envolvendo, mas assim, e depois a Inter também foi campeã uns anos depois da Champions League. Só que agora, quais as perspectivas futuras sobre o futebol italiano? O mercado de transferência da janela agora de janeiro foi assim, bem tímido. Hoje, no deadline, quais as maiores contratações, sabe? Luca Pellegrini, na Lazio, e só, enquanto Premier League nadando em dinheiro, outros jogadores com mais renome, assim, indo para ligas mais esporádicas. A tendência é que no próximo mercado, né, no verão europeu, a partir de junho, algumas estrelas deixem os principais times. O Skriniar já está acertado com o PSG, e olha que o Skriniar era o capitão da Inter, né, não deve ser mais.
Brozovic também deve deixar o clube, o Rafael Leão está na mira de vários clubes e ainda não renovou o contrato com o Milan. Então, assim, além da debandada, né, que deve ocorrer na Juventus, caso ela não chegue às competições europeias, porque aí, assim, sem Liga Europa e Champions League, se bem que o dinheiro de Liga Europa, assim, é praticamente irrisório se comparado à Champions. Então, assim, acredito que muitos jogadores ainda devem deixar o Juventus. Assim, o panorama, sobre a minha perspectiva, é muito ruim, e ainda também tem a questão dos direitos de televisão, né? Os direitos de televisão da Série A é 1/9 da Premier League. Então, é praticamente impossível você competir com times que recebem tanto dinheiro, né? Tem gente, deixa eu só embarcar rapidinho. Tem gente até que tem defendido de forma, assim, bem idiota, vou usar esse termo aqui, que a Juventus não seja punida, porque isso vai afetar o futebol italiano como um todo. Sim, vai afetar sim o futebol italiano como um todo, porque a Juventus é a equipe mais rica do país, uma das maiores compradoras, e isso vai afetar todo o sistema. Mas isso não pode ser carta branca para a Juventus fazer o que quer. Desculpa, não dá para passar a mão na cabeça da Juventus, porque a Juventus é uma potência. Então, assim, se punir vai afetar o futebol italiano, a Juventus que tem que ter os diretores, né? Quando a gente fala a Juventus, tem que colocar na figura dos diretores. Eles têm que ter a noção de que eles não podem sair fazendo o que eles querem. Talvez seja difícil, né? Enfim, eles fazem... o clube é das famílias mais importantes da Itália e da Europa desde o século XIX. Então, talvez eles tenham na cabeça que eles podem fazer tudo, porque tudo cai do céu para quem é a Agnelli, mas não é bem assim. Vamos botar o pé no chão. Superliga já deu errado. A Agnelli, assim, se fudeu, né? Vamos botar logo esse termo aqui também, né? Vamos falar as palavras certas. Tá aí, precisando barganhar com a UEFA, porque a UEFA tá querendo punir a Juventus. Tem todos os motivos do mundo para punir. Porque esse doping financeiro não ficou restrito ao campeonato italiano. E a Juventus está barganhando com a UEFA para não ser punida, e a UEFA está utilizando a Superliga para, no caso, que a Juventus desista de uma vez por todas da Superliga, porque lembrem, né? A Juventus permanece no grupo da Superliga ao lado do Real Madrid e do Barcelona. Então, a UEFA está querendo utilizar uma mão lavar a outra, né? Usar uma mão para lavar a outra, para matar a Superliga de uma vez, e a Juventus não ser punida, ou ser punida de uma forma menos impactante. Mas, enfim, os impactos no futebol italiano vão existir, mas não é para passar a mão na cabeça de ninguém, não dá para fazer isso. Qual é a mensagem que se passa dessa forma? E o mais impressionante disso é que, assim, muitos jornalistas, né, pessoas da imprensa lá esportiva da Itália, foram, tipo assim, saíram em defesa da Juventus e tal, e o mais impressionante é que os ultras da Juventus emitiram um comunicado criticando o Agnelli e culpando ele pela punição sofrida, sabe? Tipo assim, se os próprios torcedores reconhecem a má gestão do Agnelli, né, nessa condução de todo esse processo, por outro lado, nós temos jornalistas, pessoas assim com mais acesso à informação que tentam jogar panos quentes sobre a situação. Então, assim, muito estranho isso. Você chama de estranho, eu usaria outro nome, né? Acho que tem gente levando um por fora. Caio, eu queria que você falasse de um ponto de vista esportivo. A Juventus é um time que investe para jogar a Liga dos Campeões todo ano, né? Faz vergonha todo ano, né? Faz vergonha no centro também, mas tá sempre lá. Em condições normais, tá sempre disputando a Liga dos Campeões. E é bom lembrar que ela investiu muito há pouco tempo, né? A gente tem a chegada do Vlahovic, a volta do Pogba. Como é que fica o panorama agora? Eu não sei se a saída do McKennie pro Leeds já é um reflexo de que vão apertar os cintos, né? Se foi uma oportunidade que o Leeds viu, o Leeds que contrata muitos norte-americanos, né? Talvez tenha se aproveitado dessa situação para pegar mais um para a Colônia, mas eu não sei se já é um sinal de alerta, né, de que a Juventus vai precisar vender. Talvez. Se você for levar em conta que depois da derrota para o Monza nesse domingo,
O Alegre mesmo falou que tem que garantir os pontos para salvação. O Alegre falando em salvetes, com 23 pontos, virou uma situação complicada. Tudo bem, você perder muito ponto assim, e a situação que está fazendo a Juventus frequentar a segunda página da tabela, talvez pela primeira vez, desde que o campeonato tem 20 clubes, é uma situação assim, inédita de crise. É claro que assim, eu discordo da ideia que seria uma pena para o campeonato, que seria uma pena para ela mesma, mais para ela mesma, por conta desse tipo de ações, por conta desse tipo de realidade que não é tão feita em outros clubes, pode ser feita, mas não na condição que foi feita na Juventus nesses últimos anos, e com relação até alguns dos parceiros comerciais da Juventus nesses últimos anos, vale dizer Atalanta, vale dizer Sassuolo, vale dizer Sampdoria, o Genoa, na gestão antiga do Preziosi também tinha muito disso. Alguns outros, nesse aspecto, você sentia que essa situação. E não creio que, mesmo a Inter com seus problemas financeiros, vamos falar já, e o Milan bem administrado, para não falar, por exemplo, de Roma com dono novo, a Lazio que não tem problemas financeiros, e o Napoli que é administrado de um outro jeito, de uma outra forma, não necessariamente tem a ver com esse conceito da Juventus. Mas jogadores da Premier League estão sendo contratados por toda parte. Olha, eu acho que cada cabeça deve ser uma sentença e cada negociação deve ser tratada de acordo com a sua realidade. Podemos falar sobre isso depois, mas no caso da Juventus, eu acho que ao mesmo tempo dessa situação, que eu acho que naturalmente deve ter abatido o elenco, abatido o trabalho do Alegre nesses últimos jogos, ao mesmo tempo talvez haja uma sensação de que o que está sendo julgado na justiça comum, da questão dos salários, seja até pior. Possa até causar mais perda de pontos, pode até causar um rebaixamento, alguns falam. Porque realmente podemos dizer até que é uma situação mais grave, porque no fim das contas, até para situar o nosso querido ouvinte, o que a Juventus fez? Em março de 2020, no meio da pandemia, a Juventus anunciou com folga para o mercado, nós fizemos um acordo de 3 ou 4 meses assim, de redução salarial e tudo mais, foi lindo, beleza. Naquele período, no dia do anúncio, inclusive, a Juventus teve uma alta de 7% na Bolsa italiana, 7,5%. E, no fim das contas, descobriu-se, com interceptações, com mensagens de jogadores, depoimentos, que alguns deram também, o Dechilio, inclusive, como jogador da Juventus, ficou sendo visto pela torcida como caguete. Cristiano Ronaldo também é outro que pode depor no processo. Alguns deram uma negada, como Chiellini, Buffon, Bonucci. Mas, por exemplo, se você for parar para pensar, a Juventus, assim, neste acordo, ela fez um falso acordo, pagou pela metade e não pagou alguns dos salários. Para você ter uma ideia, nessa situação ficou resolvido mais ou menos que a Juventus deve coisa de 19, 20 milhões para o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo vai depor ainda nessa história. Ele ainda vai abrir o bico nessa história. Afinal, tem o dele para receber nada. São 2 meses de salário do Cristiano Ronaldo. 2 não. Chegava quase 2 meses de salário, seria do Elite. Do Cristiano era 30 por temporada. Nelson, eu queria que você falasse mais do ponto de vista individual, de punições que deviam ou que devem acontecer. Se os jogadores foram lenientes, participaram de forma passiva dos esquemas, e falar também da figura principal de todo esse inquérito, né, que é o Fábio Paratici, que inclusive recebeu uma pena pesada de não poder atuar no futebol italiano por alguns anos, mas isso não abrange o atual emprego dele, né? Ele trabalha no Tottenham e pode continuar trabalhando por lá. Não está muito errado isso não, eu não sou especialista em legislação, em nenhuma legislação, né? Mas assim, de orelhada, eu acho muito esquisito que o principal responsável por todo esse mecanismo continue trabalhando tranquilamente em outro país.
E também que os jogadores não são muito trazidos para a discussão, né? A gente sabe que muitos jogadores eles deixam tudo na mão do agente e às vezes não sabem nem o que estão assinando. Mas não pode ser uma mensagem ruim e não é ingênuo achar que os jogadores não possam ser responsabilizados também? O problema dos jogadores é que, no fim das contas, eles são empregados, né? Então, assim, existe uma... Mais que eles sejam empregados que ganhem muito, empregados que tenham bastante regalias em relação a outros trabalhadores assalariados aí do mundo, né? Mas podem sofrer represálias também. A gente já viu no futebol italiano, por exemplo, é bastante comum, ou era bastante comum, o jogador ser afastado porque não queria cumprir algum tipo de acordo com a diretoria. Às vezes o jogador pode alegar que ele foi ameaçado, que teve medo de represália. Então, assim, em termos dos jogadores em si, a não ser, por exemplo, o caso do Chiellini, que parece que foi um cara que comandou, né, assim, perante o elenco, esse esquema, né, porque o cara mais próximo à diretoria, né, enfim, aí vai ter que ser analisado caso a caso. Tem esses jogadores mais próximos à diretoria, no caso do Chiellini, até com a possibilidade de virar dirigente da Juventus, talvez até prometida, né, talvez esses jogadores mais próximos eles venham a sofrer sanções maiores. Embora, né, esses aí mais próximos também são jogadores mais velhos, né, então pode ser que eles não venham a cumprir muita coisa, acaba entrando em algum acordo que termine em multa, mas o que eu acho que vai pegar mesmo é para os dirigentes. Ainda teremos cenas dos próximos capítulos, porque ainda teremos a segunda parte do julgamento. Nessa segunda parte do julgamento, sendo indiciada por mais um artigo, porque a acusação é de que eles teriam renunciado a apenas 1 e não a 3 meses de salário, isso vai gerar acusação na justiça comum, na justiça desportiva, e os danos podem ser muito maiores. Aguardem. Aguardem que vai chegar mais coisa. Mas, Charlie, vamos falar de Inter Milan, né? O Milan tá respirando por aparelhos recentemente. Eu acho que o último jogo bom do Milan... Eu não sei. Não sei quando foi. Você vai ter que me lembrar qual foi o último jogo bom do Milan. Inclusive, a intertemporada do Milan já foi muito ruim. Eu lembro que perdeu pro Arsenal, foi goleado pro Liverpool, perdeu pro PSV também. Já era um indício do que estava por vir, né? Teve aquele empate também contra a Roma, que o Milan abriu 2-0, a Roma buscou. E aí depois uma sequência péssima, né? Depois daquilo. O que está acontecendo? O que deu de errado assim? Teve alguma coisa muito determinante para essa queda de rendimento? Uma queda de rendimento muito acentuada, né? Cara, então, o Milan entrou em colapso total. Logo depois da goleada que o Milan sofreu para o Sassuolo no último fim de semana, né? 5-2 no San Siro. Eu vi muitos torcedores do Milan, né, na timeline dizendo que nem na época da Banterera a gente tinha visto um time tão apático em campo, e é realmente essa sensação. Mas assim, o Milan vem jogando mal desde antes da parada para a Copa do Mundo. Não sei se vocês se lembram, mas o Milan sofreu muito para vencer a Fiorentina em San Siro na última rodada antes da parada para a Copa. Foi uma falha do Terracciano, e aí rolou um gol contra lá do Milinkovic, se eu não me engano. Mas assim, o Milan já vinha jogando mal, só que estava conseguindo os bons resultados. Aí no retorno, né, venceu a Salernitana fora de casa, mas passou apertado, o Show fechou o gol. Teve o jogo contra a Roma, que aí entrou em colapso real mesmo. Tomou um empate faltando 5, 7 minutos para terminar o jogo. E o mais impressionante é que o Milan assim, começou tomando um gol. Tomou um gol da Salernitana, tomou 2 gols da Roma, tomou 3 gols da Inter na Supercopa, tomou 4 gols da Lazio, tomou 5 gols agora do Sassuolo. O próximo fim de semana vai ser 6, a Inter vai ter a chance de dar o troco daquele 6-0 de 2001, porque assim, o time tá horrível. Tem no jogo contra o Sassuolo, né, tem um lance em que o Theo, ele abdica da jogada no gol do Fratesi. Tipo assim, ele tinha que marcar o Berardi assim, e ele abdica da jogada. Então parece que tem alguma coisa acontecendo para além das 4 linhas, sabe? Parece que alguma coisa interna. O Pioli, que
assim, a diretoria diz que é para apostar em jovens, mas o Pioli dá chance aos jovens. Contratou o Thiago, contratou o Vranckx, contratou o De Ketelaere, mas assim, o filme de todos estão queimados. O Adli, que estava comendo a bola lá no Bordeaux, mandava e desmandava no time, jogava em tudo quanto é posição, e hoje nem chance recebe no Milan, sabe? E em contrapartida, o Pioli confia nos jogadores, os quais ajudaram ele a conquistar o primeiro título da carreira dele, né, que foi o Scudetto da temporada passada. E aí eu cito o Gabbia, e aí eu cito outros jogadores assim que não estão em boa fase, mas mesmo assim tem um respaldo do técnico. Então, assim, tudo parece estar colapsado. O Milan não conseguiu vender jogador nessa janela, trouxe só um goleiro, agora eu esqueci o nome dele, mas assim, não tem chance, porque o Tatarusano tá lá, na manhã machucou, tem assim, 5 meses que o cara tá fora, contando desde o período antes da Copa do Mundo. E ninguém sabe dar uma explicação concreta sobre qual a lesão do cara, o que ele tem, prognóstico de volta. Fala-se do primeiro jogo da Champions League, das oitavas de final contra o Tottenham. Mas, assim, não é certeza. Então, assim, o Milan tá perdido, os torcedores não sabem o que fazer, o Pioli mais perdido ainda, e, assim, a gente não sabe qual é a perspectiva desse time pros próximos jogos. O pessoal tá mais perdido que cupim metalúrgica. Caião, do outro lado a gente tem a Inter, né, que tá na segunda posição. O time não vem jogando bem, mas consegue resultado. Exceto aquela derrota pro Empoli, né? Exceto aquela derrota, tem conseguido os resultados. Sempre com dificuldade. E não é só no campeonato italiano, na Copa também. A gente vê que tem alguns jogadores em fim de ciclo. E queria que você se aprofundasse um pouco mais nisso, se isso já está interferindo no nível da equipe. Mais cedo a gente falou até de uma possível saída do Brozovic, da saída confirmada do Skriniar. Essa queda de rendimento, ela já é consequência disso? Eu acho que é um pouco de tudo. Tanto para o Milan quanto para a Inter, às vezes você pode ter a sensação de um fim de ciclo, mas eu acho que assim, tanto para os problemas de Milan quanto para os problemas da Inter, é indissociável a questão física nesse período todo. Para a temporada da Inter é meio clara, se você levar em conta que, por exemplo, o Brozovic, nos últimos tempos, ele só teve saudável em 2 meses dessa temporada 22-23, novembro e dezembro, e no Catar. A gente viu o quanto o Brozovic foi espetacular no Catar pela seleção croata, mas não conseguiu ser na Inter por conta das questões físicas, dos problemas físicos. A primeira vez que a gente viu Lautaro e Lukaku nessa volta do Lukaku, depois de agosto, foi hoje, né? Estamos gravando nessa terça-feira, a vitória com a Atalanta da Copa. E ainda assim precisou do Darmian para resolver o jogo, para resolver a classificação da Inter. Tudo bem que é até estranho, a Inter às vezes podia pensar em contratar, sei lá, o Conte para os pontos corridos e o Inzaghi para as Copas. De repente resolvia melhor a situação, alguns problemas do Inzaghi no campeonato. Mas também não se sabe até que ponto é o fim de ciclo para essa galera. O Brozovic já está na Inter há tantos anos. O Skriniar, mesma coisa. O Skriniar, tudo bem que a postura do Skriniar talvez não tenha sido a correta, porque no fim das contas ele cozinhou o galo com a renovação, enrolou e assinou com o PSG pelas costas. No fim da história. É claro, no PSG, ao que tudo indica, ele ganhará por ano quase o dobro da Inter. Coisa assim, ele ganhava 6 na Inter, ele está para ganhar 12, 13 no PSG por temporada. Isso já é muita coisa, mas poderia ser melhor comunicado com a posição de capitão que ele tem. Ou melhor, tinha. Talvez ele perca a faixa no meio dessa brincadeira toda. Mas, dessa altura... eu até acho que assim, a distância que Inter e Milan estão para o topo não representa a força desses elencos e a qualidade deles, mas ao mesmo tempo também é indissociável, não tem como você pensar que não estão lá atrás pelas questões físicas, pelo tanto que esses times sofreram ao longo da temporada com seus problemas físicos, com jogadores que não estão
com expectativas de lesões que não se resolvem, e isso inevitavelmente acaba criando um mal-estar, acaba criando assim pouca vontade e tudo mais, ou de repente você começa a pensar em querer sair, a pensar em alguma coisa diferente. Vamos acompanhar a novela Rafael Leão. O Milan desmentiu, mas talvez essa história possa crescer nos próximos tempos. Vamos ver se de repente com um resultado positivo no derby ou uma situação melhor, possa melhorar as situações. Se melhorar as situações do campeonato, vale pensar que tem Champions para os dois. Daqui a 2, 3 semanas, o Milan resolver com o Tottenham e o Porto com a Inter. Então, é inevitável nesse quesito. E no Milan, para pincelar sobre o Milan, é inevitável você não pensar que a defesa que não tomava quase nenhum gol na temporada passada, tenha passado a tomar 2, 3, por conta dos erros do Tatarussano e a questão da ausência do Manhã. O Manhã sozinho, ele resolve muito jogo. O Manhã está entre os melhores goleiros do mundo e não é à toa. Mas eu acho que nessa série de desconfiança que o Rossoneiro tem pelo Tatarussano, vale apostar no Mirante. Talvez o Vasquez esteja meio cru com relação a ter chegado agora do Paraguai e tudo mais, mas de repente passa na fila ali do Tatarussano. Claro que também tem outras lesões que valem dizer, a do Ibra um tempão, o Tomori, o Benasser. Você tem uma questão tática ali que faltou esse trequartista, se falou no Zaniolo nos últimos dias por todos esses problemas. Talvez a gente até fale nisso, mas não veio, então é inevitável. Nelson, para fechar esse derby de La Madonnina, eu queria que você falasse do Lautaro. Ele fez uma Copa do Mundo vexatória, né? Alguns lances patéticos. Por certos momentos ele irritou até quem não estava torcendo para a Argentina, né? Seja por azar, seja por falta de inteligência. É verdade que os outros jogadores parecem menos inteligentes, né, quando estão do lado do Messi. Mas aí o cara volta da Copa do Mundo e começa a empilhar gol, praticamente todo jogo. Tirando o jogo de hoje contra a Atalanta, ele só não tinha marcado contra o Empoli depois da Copa do Mundo. Me corrija se eu estiver errado. O que explica o cara ter saído de uma Copa do Mundo abaixo da crítica para voltar tão bem assim para a Série A? O Lautaro tem dessas, né? Assim, quem acompanha a carreira do Lautaro, sei lá, tá sem fazer nada aí, abre aí o Transfermarkt e dá uma olhada aí. Sequências de gols e sequências sem nada pro Lautaro. A carreira dele é marcada por isso. Ele tem sequências muito boas e sequências horríveis. Na Copa, assim, eu até discordo que ele fez uma Copa horrorosa. Como atacante para fazer gol, sim, mas ele se movimentou muito bem e teve alguns momentos importantes, como tipo, sei lá, fez o gol de pênalti contra a Holanda, que para um atacante que estava jogando mal era um peso danado nas costas. Entrou bem na final também. Então, assim, eu daria um 5,5 para a Copa dele. A gente daria 3, eu daria um pouco mais. Só que aí, o Lautaro, ele, de fato, ele se motivou muito com o título lá no Catar. E ele voltou, só não participou de gol mesmo, marcou gols, só não marcou hoje contra o Atalanta e contra o Empoli, e não participou de gols apenas contra o Empoli, né? Então... Não, até medo do que ele vai fazer domingo contra o Milan. O Lukaku tá de volta, né? O Lukaku é um cara que costuma jogar bem contra o Milan, né? Desde que assinou com a Inter. Ele foi bem contra o Milan em quase todos os jogos. E hoje, né, contra a Atalanta, ele voltou a jogar com o Lukaku desde o primeiro minuto, pela primeira vez desde agosto, né? Então, eu não creio que a dupla começará jogando, né, no fim de semana. Acho que o Inzaghi vai com o Dzeko ao lado do Lautaro. Mas hoje o Lautaro é o cara da Inter. É o novo capitão da Inter, né? É uma coisa que a gente precisa lembrar. O Skriniar provavelmente não vai mais utilizar a faixa e o Handanovic não tem mais jogado. Então, quem ganhou a faixa foi o Lautaro. E, curiosamente, aí a gente pode até trazer um pouco da história do Lautaro na Inter.
ele vira titular na Inter com o Spalletti exatamente num que de faixa de capitão. Foi quando o Icardi começou a diretoria e forçar a saída, e ele perde a faixa e vai para o Handanovic. Quando ele perde a faixa, ele continua sendo titulado por um tempo, mas o Lautaro começa a jogar mais. Então agora a gente está exatamente nesse mesmo momento, e quem herda a faixa é justamente o Lautaro Martinez. A gente vê que entre vários jogadores que parecem desmotivados no futebol italiano de maneira geral, o Lautaro ele mantém a motivação, ele quis permanecer na Inter, ele falou sobre isso, mas pode acabar sendo sacrificado, já que a Inter não conseguiu fazer vendas tão altas, ou não conseguiu de fato vender. E o Dumfries, eu tenho a impressão de que eles não vão conseguir o valor que gostariam no Dumfries também. É engraçado esse negócio da diretoria da Inter. Venderam lá atrás o Lukaku, tiraram alguns outros, até o Conte saiu por isso, pensando, não, vamos resolver a crise financeira, e perde jogador, tá para perder mais um outro e nada se resolve, não se criaram formas. Acho que essa crise dos chineses é um pouco maior. Eu acho que isso só se resolve, talvez até com troca de dono. Parece um barco que tá entrando água, e ao invés de você consertar o casco, você fica com balde, né? Tirando a água. Tentando tirar a água lá de dentro. A gente vai chegando ao fim do episódio número 2, mas a gente ainda tem um tempinho, então vou deixar cada um da sua consideração final. Sendo educado, né? Sou uma pessoa educada, às vezes pode não parecer, mas eu sou uma pessoa educada. Eu vou começar com quem é mais visita aqui, né? Charlie, por favor, começa você com suas considerações finais. E foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, espero participar novamente. Bom, a minha consideração final é para na próxima rodada, né, tenha bons jogos, que tenha um grande derby della Madonnina, e que vamos esperar os próximos desdobramentos do caso da Juventus, né? Se vai haver uma nova posição, como é que vai ficar essa questão, como que os poucos reforços que chegaram nessa janela agora de janeiro vão se encaixar nos seus respectivos times. Então, assim, tomara que dê tudo certo e que em breve esteja aqui de novo, novamente. Caio Bittencourt, seu destaque final por hoje. Rapaz, eu vou fazer um destaque duplo nessa história, pensando no clássico do último fim de semana entre Napoli e Roma. Primeiro do Napoli é aquela questão assim, dos reservas entrando nos jogos e as mexidas do Spalletti com a consagração do Simeone, claro. Também eu acho que vale um sinal de alerta para algumas questões defensivas, alguns momentos meio errôneos do Kim Min-jae, que quase entrega um gol ali de cabeça contra ali o Meret. Tem o Hackman, às vezes, uma coisa ou outra. Eu acho que, assim, talvez eles não estejam no momento ideal que estiveram em boa parte do primeiro turno, e isso há de se corrigir para manter a equipe dos trilhos, manter toda essa situação. Agora, o da Roma, eu confesso que me surpreendeu. Não pelo desempenho, porque o desempenho foi bom mesmo com a derrota. Os desempenhos da Roma na luta pelo G4, em que está todo mundo colado, em que se você for parar para pensar, do pelotão entre a Inter segunda e a Roma sexta, tem 3 pontos de diferença, e nesse momento talvez só Inter e Milan estejam meio preocupados com seus desempenhos, porque a Atalanta e a Lazio têm feito bem, têm feito bons jogos também. Mas sobre a Roma, o que me surpreendeu nessa história toda, primeiro foi ver um cara como o Mourinho festejando a derrota para o Napoli, a tal ponto de tirar foto do vestiário, né, não sei o que seria um time que podia ser de vencedores, se estava orgulhoso e tal. É muito incomum essa história. Ainda mais de José Mourinho, você vê isso. Segundo é toda essa questão com o Zaniolo, que eu acho que assim foi o grande derrotado dessa queda de braço que Mourinho e a Roma, com sua torcida, com todo esse negócio, teve. É bem verdade que o Zaniolo errou em algumas histórias. É bem verdade que ele talvez tenha pensado que, sei lá, o Bournemouth fosse pouco para ele, mas de repente ele está a arriscar, se de repente, se ele não volta atrás,
a ficar 6 meses sem jogar, e não é por lesão, é por confusão com o treinador. E o problema é que nessa história toda, em meio a essas confusões com o Mourinho, confusões com a Società, que se chama, com dessas coisas de renova, não renova, dessas coisas, se fala muito da figura da mãe do Zaniolo, que é agente dele e tudo mais. No meio dessa história toda, ele vai perder espaço, vai afetar, já afeta a relação dele com a Roma, de um cara que foi o autor do gol, do título da Conference, do título que tira a Roma de uma seca de 14 anos sem nada, afeta a relação, afeta o futuro, pode afetar o futuro dele na seleção e o futuro dele técnico, no fim das contas. Porque, assim, se você for olhar o desempenho da Roma, com o Dybala, com o Abraham, com o Pellegrini, a Roma sente falta do Zaniolo? Eu diria que não. E nessa história toda, o Zaniolo pode ter saído como o maior derrotado, mas também não justifica o que alguns torcedores da Roma fizeram, com ameaças a dar com pau nessa história toda com o Zaniolo, com coisas assim que foram até crime, mas que, assim, no quesito campo e bola, talvez o Zaniolo seja, por enquanto, seja o derrotado nessa disputa. Mas teremos cenas dos próximos capítulos. Eu acho que eu vou me ater a um ponto que você falou agora, que é o seguinte, né? O Zaniolo é um jogador que passou um bom tempo sem jogar por conta de lesões. Daí tinha que correr muito atrás para mostrar que todo aquele potencial que ele tinha antes não tinha ido por água abaixo, por causa das lesões. E aí pode ser que ele fique um tempo sem jogar de novo, né? Mas dessa vez por uma questão de comportamento, ou temperamento, ou de não concordar com o Mourinho, né? Nelson Oliveira, seu destaque final, querido. Eu vou destacar a corrida pela Conference League. A gente, quer dizer, na verdade, nesse momento, né, a Conference League ficaria com o sexto colocado, que a Roma tem 37 pontos, 8 pontos à frente da Udinese, mas é bem provável que essa vaga do sétimo lugar seja aberta por causa do vencedor da Copa Itália, né? Deve acabar sendo um dos times classificados para Champions League ou Liga Europa. Essa briga, ela tá bem interessante porque a gente pode acabar vendo times que há muito tempo não disputam competições europeias. Então, um desses times que há muito tempo não disputa pode acabar ganhando essa vaga aí, até beneficiado também pela punição que a Juventus levou e pela irregularidade da Fiorentina. Então, a gente tem a Udinese em sétimo lugar. A Udinese, ela não disputa nenhuma competição europeia desde 2014. Depois a gente vem com o Torino em oitavo, e o Torino não disputa competição europeia, fase de grupos, no caso, da Liga Europa, a última vez que ele disputou em 2015. Ele chegou até a se classificar para os preliminares em 2020 e 2019, mas não entrou na fase de grupos. E aí depois, na sequência, a gente tem o Bolonha, que a última vez que disputou uma competição europeia foi a Copa Intertoto, a finada Copa Intertoto em 2002, e se a gente não considerar a Intertoto, né, que era um torneio assim, de acesso à antiga Copa UEFA, e que acontecia no início da temporada e tudo mais, a última vez que o Bolonha disputou uma competição plena, uma competição europeia plena, foi em 1999-2000. E aí depois a gente tem o Empoli, a sequência, que não disputa desde 2008, e ali já na 11ª posição, mas ainda tendo são 4 pontos apenas de diferença para a Udinese. A gente tem um 11 que jamais jogou uma competição europeia, né? Então, a gente pode ter uma história bem interessante aí nesse final de temporada. Olha, você despertou algumas memórias aqui que eu nem sabia que eu tinha, hein? Esse time do Bolonha que você falou no final do século, ou ali na temporada 2001-2002, eles tinham uns caras muito bons ali. Eu lembro que eu jogava muito Championship Manager, na maioria das vezes com a Juventus, e eu tomava muito cascudo do Bolonha, viu? Eu ganhava dos grandes e perdia pro Bolonha. Tinha o Pagliuca já em fim de carreira, tinha o Omé, o camaronês, tinha o Júlio Cruz, lembro do Pecchia, lembro do Cipriani, que esse acabou nunca vingando, mas no jogo fazia um estrago, né? O Di Vaio estava nesse time? Não, o Di Vaio vem depois. O Di Vaio vem depois, ali já na virada da década. Esse time aí era o time do Júlio Cruz mesmo. E era um time com um monte de jogadores italianos. Tinha até o
Tinha o Zaccardo no início da carreira. Tinha o Signori em fim de carreira também, Giuseppe Signori, tinha o Gamberini na zaga. Do Zaccardo eu nem lembrava, não. Eu vou procurar mais. E você que está ouvindo a gente, procure também, não só sobre o Bolonha, mas de outros times italianos também, vale muito a pena. É um exercício muito bacana. A gente se despede do episódio número 2, nos vemos e nos ouvimos em 2 semanas. Como a gente já falou aqui anteriormente, muito provavelmente com mais desdobramentos das investigações. E lógico que falando muito de futebol também, né? Porque volta e meia tem investigações, volta e meia tem manipulação, falcatrua. Mas o futebol italiano segue firme e forte. E seguirá. Um abraço.